Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje, de novo, um tema muito polêmico. É cocaína, você ouviu direito, cocaína, armadilhas das drogas 4. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, sou mestre em Psicossomática pela PUC e especializado em transdisciplinaridade. E hoje vamos falar o seguinte, vamos falar da cocaína. E eu quero primeiro dizer o seguinte, o meu enfoque é na saúde. Trabalhei em clínicas, né, de dependentes químicos, né, inclusive aqui em Bragança Paulista, com um grande amigo e doutor, né, João Cunha Bueno, e trabalhei lá algum período e tenho muita experiência a partir disso, porque trabalhei em outros locais também, mas grande referência, né, nessa área das dependências químicas, né, o Dr. João Cunha Bueno. Bom, estamos falando das armadilhas das drogas. Então vamos lá para a primeira armadilha com relação à cocaína. O que os caras te dizem? Você vai ficar alegre sem problemas. É só alegria. E aí você entra. Recomendo não entrar, mas se já entrou, vamos falar dessa primeira armadilha. Não é alegria. Sabe por quê? Alegria é uma emoção natural decorrente de um estado interno bom. Isso é alegria. Então você está bem com a vida, você está tranquilo com a vida, você está no momento bom da sua vida, você sente alegria. O que ela vai provocar é euforia ou mania, que é uma coisa diferente. O que é a euforia? É uma alegria artificial, porque você não tem nenhum motivo para estar alegre, mas quimicamente, pela substância, pela cocaína, você fica eufórico. Então, é uma alegria artificial ou induzida, ou ainda exagerada, porque você fica alegre demais e não há tantos motivos para isso. Então, é euforia ou mania. Cuidado, não confunda as coisas. Ah, mas André, dá uma sensação muito legal, é muito bom, você que não sabe. Não é inegável isso. Mas vamos ver os problemas, né? Em contato com a substância, a pessoa fica dependente dessa substância. E aí aquela alegria que poderia ser trazida de outra forma. Então você pode ficar alegre com uma música. Põe uma música legal para ficar alegre. Ô André, mas não dá para comparar. Claro que não dá. Claro que a sensação é muito mais forte com a cocaína. Mas o problema é que você vai ficar dependente químico dessa substância. Ou dependente, a palavra a mais atualizada é biopsicossócio-espiritual. Dependente biopsicossócio-espiritual. Que quer dizer o seguinte... não é mais só uma questão química, é uma questão biológica, física, psicológica, então a pessoa também procura a substância por questões psicológicas, social e até espiritual. Quantas pessoas não procuram essas substâncias buscando espiritualidade? Agora, veja bem, entre algo que faz mal, que vai dar dependência química, e lá na frente você vai ter muita dificuldade de parar, esse que é o problema. Então, você entrou nessa dependência, você vai ter muita dificuldade de parar. Hoje nós evoluímos do modelo biomédico para o modelo biopsicossócio-espiritual, então que vê o problema humano de uma forma muito mais abrangente nessas 4 áreas que eu falei. Só que você começou, você vai ter muita dificuldade lá na frente de parar. E eu acompanhei alguns casos, né, lá em Bragança, mesmo aqui em São Paulo, no hospital SEMA, do meu querido amigo Guido Aquino também,
Então acompanhamos muitos casos nesse sentido, e aí acontece o seguinte, aí você tem dificuldade de parar. Então lá na frente, eu acompanho as pessoas que estão lá na frente, aquela pessoa que quer parar e não consegue, aí é complicado, e aí tem que fazer processos de desintoxicação, às vezes envolvendo internação. Então é muito complicado. E essa pessoa, quando começar a parar, ela vai ter sintomas de abstinência. O que é sintomas de abstinência? É aquele sintoma que vem quando você parou. Fadiga, cansaço, insônia ou hipersonia. Ou você fica sem sono ou você fica com sono demais. Hiperfagia, você tem episódios que você quer comer muito. Não é só a maconha que dá isso, a cocaína também dá isso. Na abstinência. Retardo ou agitação psicomotora. Então, ou você fica lento ou você fica acelerado demais. Esses são apenas alguns sintomas. E tem muito mais sintomas. Então, escuta, cara. Fica alegre de outro jeito. Vai ser alegre ouvindo música. Né? Você gosta de rock, você gosta de sertanejo, seja a música que for, ouve música, vai por outros caminhos, porque por aqui você vai ficar dependente químico. E o tratamento lá na frente, olha, vai ser complicado. Eu vou te dar 4 dicas. Uma dica vai ser muito legal, que vai ser justamente a Open House na Faculdade Trilógica, do curso Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos. Gente, é um curso profissionalizante. Você depois vai se registrar como terapeuta e vai trabalhar com dependentes químicos como terapeuta, de várias formas, em instituições, em consultórios até. Então você vai trabalhar com os dependentes químicos de várias formas, vai saber fazer o encaminhamento para uma internação quando for necessário, e vai fazer o acompanhamento desses pacientes. É o problema do momento, do mundo inteiro. O pessoal está bebendo demais, está fumando demais, está usando muita maconha a mais do que deveria, está usando muita cocaína. Então tudo isso você vai aprender a tratar de todas essas pessoas que depois de algum tempo têm problemas de saúde, têm dependência química. Né? No começo parece ser só alegria. Ah, é só alegria. Não é. Depois é que você vai sentir o drama da história. Então não entra nessa armadilha não, tá? E essa Open House vai acontecer, né, no dia 21 de março, é um sábado, à 1h30 da tarde, lá na Faculdade Trilógica, na Avenida Rebouças 3115. Para ter mais informações, telefone para 3032 4105. 3032 4105. Vai ser uma oportunidade muito legal da gente apresentar o curso e você ver todas as possibilidades e trabalhar com dependentes químicos como terapeuta. Olha aí a importância disso. E é um curso de pós-graduação, vai te dar um título a mais. Então é um curso de pós-graduação e é uma formação, é um curso profissionalizante. Olha, a proposta é muito interessante. Bom, quero dizer também do livro que você está enxergando aqui no cantinho, que é o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi minha tese de doutorado na USP, publicado por uma editora alemã, com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, que é Novas Edições Acadêmicas, né, da filial de Portugal, tem esse título, né, e você consegue o livro pela Amazon.com. Explicando de novo, é um livro europeu, tá? Então tem o custo de um livro europeu. Ah, André, prefiro um livro brasileiro mais em conta? Tá, então A Origem da Terra, e esse é um livro muito importante porque é a história que nunca foi contada. Ué, mas por que essa história nunca foi contada? Ontem eu falei com o pessoal lá na Consciência Cósmica. Queimaram a Biblioteca de Alexandria, que tinha, em 3 ocasiões históricas, que tinham todos os registros do passado. A Biblioteca do Vaticano, que também tem registros do passado, tem os seus arquivos secretos. Esconderam a verdadeira história da gente. E aí, de tempos em tempos, foram contando a história que eles quiseram. Entendeu?
de acordo com interesses. É isso, esse é o problema. Então, eu vasculhei e descobri a verdadeira história do passado da Terra, que está nesse livro, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras. Todas as livrarias do Brasil, não encontrou na livraria, pede para eles solicitarem para a editora, que a editora envia. Tá? E, finalmente, o curso que nós vamos fazer na Consciência Cósmica, na quinta-feira que vem, dia 5 de março, tá? É Saúde do Corpo e Visualização Criativa. Saúde do corpo e visualização criativa. Você vai aprender as técnicas de visualização criativa para cuidar da saúde do corpo. Olha que coisa avançada, tá? Todo baseado em cientistas. Nós vamos nos basear muito no Dr. Gerald Epstein, que é um psicanalista e um cientista norte-americano que fez o livro Imagens que Curam. Então, nós vamos nos basear nele, em outros trabalhos, e Jung, e tantos trabalhos para você aprender a fazer visualizações criativas e cuidar do corpo. Não só isso, você vai aprender a cuidar do corpo de várias outras formas. Olha, presta muita atenção. É muito importante nesse momento o cuidado com o corpo, tá bom? E o telefone da Consciência Cósmica é o 32877022. 32877022. Vamos voltar para o nosso tema. Nós estamos falando hoje de cocaína, isso mesmo, cocaína. Segunda armadilha, eu já falei que a primeira armadilha é aquela ideia, é só alegria, você vai ficar alegre. Não é alegria, é euforia. E você vai ficar dependente químico. Segunda armadilha, o cara pensa assim, e aí é complicado, olha aí. Vou experimentar o crack. O que é o crack? É uma mistura de cocaína em forma de pasta não refinada com bicarbonato de sódio, tá? Então, é a pasta com bicarbonato de sódio. E aí o que acontece? O indivíduo começa a usar o crack, só que aí é o drama. Tem coisas que você não deve experimentar na vida, e uma delas é crack. Sabe por quê? Na primeira ou segunda experimentação você já pode ter dependência química. E com sintomas de abstinência, na falta você sente muita vontade, você fica na fissura, né? Fissura é um termo para dependentes químicos, né? Então você fica com aquela vontade louca, você fica desesperado para usar de novo. Existe esse termo também orgânico em outras questões, mas em termos de dependência química, esse termo é usado para isso. Você fica com aquela vontade doida, né, de usar a substância. E aí você tem uma sensação mais intensa de euforia. E o efeito é mais rápido. Mais rápido como? Enquanto que na cocaína o efeito é de 30 a 50 minutos, no crack o efeito é de 5 a 10 minutos. E aí o que o cara faz? Ele usa de novo. Ele usa aquele cachimbinho normalmente, né? Aspira. E usa de novo, e usa de novo, e usa várias vezes, até ficar em exaustão, né? Jovens, adolescentes, até crianças, dormindo no meio da rua, porque entraram em exaustão. Então, é totalmente incapacitante, o efeito é muito mais intenso, e é muito mais difícil parar de usar. Porque, veja bem, o meu enfoque não é moralista. O meu enfoque é de saúde. É um cara doente. É um cara que precisa de tratamento. E o que nós fazemos? Então, o curso vai te dar algumas ideias do que fazer. É um problema social terrível que atinge os grandes centros urbanos, atinge São Paulo de uma forma intensa e outros centros urbanos. E aí essas pessoas normalmente vão precisar passar por um processo de desintoxicação, né? O mais conhecido e mais utilizado é a desintoxicação medicamentosa. Então, com determinados medicamentos, a pessoa vai passando pela desintoxicação. Depois, com outras substâncias substitutivas, né? Também desintoxicação. E
Terceiro, por redução progressiva do uso. Então a pessoa vai reduzindo a utilização, mas com muito critério, com muito cuidado. Quem passou um método muito interessante de desintoxicação do tabaco, do tabagismo, foi o Drauzio Varela, né? E é uma redução que você faz do cigarro, ou a cada um dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias você reduz. Você reduz a cada 1 dia, 2 dias, 3 dias. E vai substituindo por outras atividades prazerosas, mas que não façam mal para a saúde. Então isso é uma desintoxicação não medicamentosa, né? Que em alguns casos é possível. Cada caso tem que ser visto como a pessoa vai proceder. Então, em cada caso, ela vai agir de uma determinada forma. Então, eu vou dar algumas dicas rápidas para você e, na sequência, concluímos o nosso tema, que hoje é Cocaína, Armadilhas das Drogas 4. Bom, primeiro esse convite para uma open house na Faculdade Trilógica, para o curso, que vai ser muito, muito, muito legal. Formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de pós-graduação. É um curso que você também pode ver outras maneiras, né, de fazer. É possível também, mas é basicamente de pós-graduação, ok? Na Faculdade Trilógica. E no sábado, dia 21 de março, às 13h30, nós vamos fazer a Open House, que é uma apresentação do curso. Eu vou estar lá. Pessoas responsáveis também pelo curso vão estar presentes, né? Pessoas da organização da Faculdade Trilógica também, e nós vamos conversar com você, esclarecer dúvidas, trazer as informações iniciais mais importantes, para que você faça esse curso, que é um curso, além de pós-graduação, ele é profissionalizante. Então você vai ser um terapeuta para lidar com dependentes químicos, e isso é muito importante, esse é o problema do momento. Bom, você está vendo aqui o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, foi minha tese da USP, publicada pelas Novas Edições Acadêmicas, é uma editora alemã, com sedes também em Lisboa, Portugal, e em Nova York, nos Estados Unidos. Você vai adquirir pela Amazon.com, tá? É um livro europeu. Também o livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Eu conto o passado da Terra que não foi contado pela queima da Biblioteca de Alexandria, pelo ocultamento de documentos secretos do Vaticano, arquivo secreto do Vaticano. Então, em todos esses documentos estava o passado da Terra. Agora, tudo isso foi destruído ou ocultado, e aí se conta o passado conforme os interesses, né? E se imagina, se fala qualquer coisa, e aí as pessoas engolem porque não tem mais esses documentos antigos. E eu fui atrás de muitos documentos antigos, fui fazendo juntei como um quebra-cabeças e descobri o verdadeiro passado da Terra. Portanto, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras, tá? E você encontra em todas as livrarias do Brasil, não tem na livraria, solicita para a editora Madras. Mas também um convite muito especial para uma palestra que eu vou fazer na Consciência Cósmica, no dia 5 de março, uma quinta-feira, que é Saúde do Corpo e Visualização Criativa. Como você ter mais saúde? Eu vou dar várias dicas, e dicas muito atualizadas. Tá? Dicas que você não vai encontrar tão facilmente. Ah, mas André, eu procuro na internet. Não, não tem. Essas que eu vou dar não tem. Tá bom? Então, saúde do corpo e visualização criativa. Então, dicas para cuidar da saúde do corpo e para fazer visualização criativa para a saúde do corpo. Tá bom? Vamos voltar para o nosso tema. Cocaína, armadilhas das drogas 4. Então, primeira armadilha é só alegria, você só vai ficar alegre. Não, você vai ficar dependente químico. Ah, mas vai dar alegria. Vai dar euforia ou mania, é outra coisa, né? Então, e depois você vai ficar dependente químico. Segunda armadilha é o cara que pensa assim, ou a cara que pensa assim, vou experimentar o crack.
vai ficar dependente muito mais rápido e numa única experimentação ou na segunda experimentação já está dependente químico. Não vale a pena. Tem coisa na vida que não vale a pena, tá? Essa é uma delas. Não experimente o crack. E vamos para a terceira, né, armadilha, que é o seguinte pensamento, que muitos dependentes químicos da cocaína, ou chamados cocainômanos, têm. Eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Quando o cara for se dar conta lá na frente, ele não consegue parar. Esse é o grande problema. Então, nem sempre a pessoa pode perder o controle e não conseguir mais parar. E aí que é o drama. Como é que faz com essa pessoa? Ela está dependente química de cocaína, ela não consegue parar, e aí ela se dá conta, bom, mas eu não consigo. E tem uma fissura tão grande que vai atrás, que vai atrás, que vai atrás. Algumas pessoas, né, somem por um tempo, usam tudo que pode e depois voltam para casa, voltam para o trabalho. Então é um drama. E olha, tenha certeza do seguinte, é uma doença. O que eu estou falando é do ponto de vista da saúde, não é moralismo. Eu não acho que o cara é safado porque usa. Não é nada disso, não é esse o enfoque. É saúde, é uma pessoa doente que precisa de tratamento. E aí nós precisamos encontrar a melhor estratégia para tratar desse indivíduo. E isso é muito importante na atualidade, porque nós temos problemas com substâncias, com várias substâncias. A cocaína é mais grave do que os 3 programas anteriores. Então eu falei do tabaco, eu falei do álcool e eu falei da maconha. A cocaína é mais grave? É mais grave. Mas às vezes aquelas drogas anteriores que eu falei são porta de entrada para cocaína. Então o cara usou as outras drogas, né, lícitas ou ilícitas, independente da legislação sobre elas, e um dia ficou corajoso e quis usar a cocaína. Ou pior ainda, o crack. E aí, a partir disso, esse indivíduo entra numa dependência química, não consegue mais sair, precisa de muita ajuda, de muito apoio. Agora sim precisa de alguém do lado para ajudar. Porque senão não consegue sair. Não consegue porque tem o quê? Uma dependência química. E quando para, tem a síndrome de abstinência, com sintomas físicos. Muito mal-estar, vários sintomas. Então essa pessoa não consegue parar. Então ela vai precisar de muita orientação, muito acompanhamento, encaminhamentos muitas vezes para internação. Muitas vezes vai precisar de uma internação, né? Muitas vezes vai precisar de um tratamento medicamentoso. Muitas vezes vai conseguir, tem alguns que conseguem no peito e na raça. Tem até pesquisas mostrando, mas são poucos, né? Atinge no máximo 5% dos que usam essas substâncias. Eu vou parar no peito na raça, tudo bem, eu paro. Tudo bem, tem alguns que conseguem, mas não é a maioria que consegue. 95% não consegue. E aí precisa de encaminhamento. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.